Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Vamos falar de noções de economia, parte 1 dessa aula. Então, economia é a ciência social que estuda como o indivíduo e a sociedade decidem empregar os recursos produtivos escassos na produção de bens e serviços. Aqui eu destaquei, o processo decisório da sociedade, então, portanto, é um processo coletivo, embora possa ser aplicado também no âmbito individual ou de uma empresa em particular, a respeito dos recursos que necessariamente são escassos. Então, o objeto de estudo da economia é a escassez. No conceito clássico, se um determinado recurso não é escasso, não tem os mecanismos econômicos. Por exemplo, o ar. O ar em si não é escasso. O ar limpo, sim, é um recurso escasso, por exemplo, em grandes cidades. Então, você tem que caracterizar o que é o recurso para ver qual vai ser o objeto de estudo da economia. Como o ar limpo é um recurso escasso, então você precisa regulamentar, ele vai estar, de certa forma, submetido aos princípios da economia quando você coloca isso numa política pública, por exemplo, de não poluição, dos benefícios econômicos da não poluição. Tá? Então, tem que ter essa noção. Esses recursos são utilizados na produção de bens e serviços. Também estuda a distribuição dos benefícios e satisfação das necessidades humanas, que é outro viés. Então, você tem a questão da produção dos recursos escassos, mas você vai usar esses recursos para gerar mais benefícios. Né? O processo produtivo é esse. Você vai extrair ali um petróleo bruto para, no final, gerar uma gasolina que seria mais eficiente para locomover o automóvel. Todo esse processo produtivo ele vai causar um benefício para a sociedade. Agora, outra questão esse benefício, como é que ele vai ser distribuído? Se ele vai ser igualmente, se ele vai ser justo, porque não necessariamente igual é justo, mas pessoas podem, para a economia, algum trabalho de alguns indivíduos pode ser mais importante em termos de produção de benefício para a sociedade, o que justificaria, por exemplo, um salário maior, um benefício econômico maior, já que agrega mais valor social. O pessoal gosta muito de comparar, né? Grande jogador de futebol, nem se compara com os pequenos, porque o pessoal, quando pensa em jogador de futebol, pensa logo, sei lá, pessoal como Neymar, Messi, mas existem muitos aí que não são famosos, né? Que não ganham tanto assim. Mas o pessoal já tem aquele discurso, é um absurdo o Neymar ganhar mais do que um professor. Porque o professor tem toda essa questão, né, de ser um profissional da educação. Ok, agora perante a sociedade, com certeza mais gente está interessada em assistir um jogo de futebol do Neymar do que uma aula do professor Alex Nina. Então, é por isso que ele ganha mais. Né? De certa forma, gera mais, tem mais gente interessada naquele produto Neymar. Então, a economia explica, né? A lei da oferta e da demanda. Se tem muita demanda, o preço para te consumir aquele produto, no caso estou falando do produtor, mas o serviço oferecido pelo aquele profissional vai ser maior, tá? Em termos do sistema econômico como um todo, né? Propaganda, enfim. Ok? Então, por isso que tem que ter é importante a gente ter a noção dos princípios de economia para entender por que certas coisas acontecem na sociedade. É claro que não é uma ciência exata, não é por conta dessa explicação da teoria econômica que eu vou dizer, então é certo de qualquer forma o professor receber menos, né? Você vai ter a economia, no caso positiva, que vai dizer como as coisas funcionam, e a economia normativa, como deveria ser. Então, eu vou até incluir isso aqui, porque você tem essa divisão. Economia positiva, vou colocar como o sistema econômico funciona.
tá? E economia normativa. Como deveria funcionar? Aí, isso aqui, a positiva é mais objetiva. E aqui é mais subjetiva. É importante, aqui está mais relacionado ao diagnóstico também. Olha, eu sei porque o Neymar ganha mais do que um professor, considerando um professor comum. Ah, mas eu não acho isso justo. Eu sou um político, tenho algum poder, isso vai estar muito associado com a política, e eu quero mudar essa realidade, pelo menos equiparar. Aí eu tenho o meu a minha estratégia para modificar, né, o cenário, a minha intervenção. Eu vou baixar uma lei colocando um teto para o professor para tentar alcançar um salário maior, alguma coisa do tipo. Já é o Estado intervindo, né, por meio da política para tentar mudar alguma coisa que a economia, na ausência do Estado, explica. É claro que o Estado é um elemento importante da economia, mas é importante que a gente entenda primeiro a economia positiva para depois entender a economia normativa. Exemplo, a economia positiva pode dizer que todo mundo tem interesse em usar os recursos naturais o máximo possível para ocasionar um bem-estar individual da sua família em si. Né? Existe esse incentivo na natureza humana das pessoas. Só que socialmente isso é o mais adequado, se nós explorarmos além dos limites da natureza, isso traz consequências para a sociedade. E aí a economia normativa vai dizer que isso não é o cenário ideal. E aí vai ter uma intervenção do Estado para você tentar mudar esse cenário. Mas é importante que você entenda por quê. Quais são os incentivos econômicos que fazem as pessoas explorarem os recursos naturais. Porque na feita que você entende isso, é mais fácil você fazer uma intervenção adequada. Porque muitas vezes a sua intervenção ela não vai resolver o problema que você quer resolver. Justamente por você ter uma leitura errada da economia. E detalhe, a economia não é uma ciência exata, é uma ciência social. Existem várias teorias no conhecimento econômico. Nós vimos nas escolas do desenvolvimento. Então, por isso que é importante você ter essa noção aqui. Né? Você tem um pressuposto teórico da economia positiva. Com base nesse pressuposto, você vai sugerir uma intervenção pautada nos seus valores de economia normativa. Mas se seu pressuposto estiver errado, sua intervenção também não vai funcionar. Ok? E aqui, falando de escassez, e dando adendo aqui com a administração, ciência da administração, nós temos um dilema, porque os recursos são limitados, e aqui nós estamos falando de recursos naturais, mas a economia não é só os recursos naturais, são os recursos produtivos. Então, existe o capital, o próprio dinheiro, dependendo do que você está analisando. Por exemplo, dentro de uma empresa, o dinheiro é limitado. E os recursos humanos, né? Você tem um número limitado de trabalhadores e o recurso tempo, inclusive, que nós vamos falar, que é talvez o mais importante dos recursos. Então, as necessidades humanas, elas são ilimitadas e constantes. Isso quem vai falar para a gente é o Maslow. Tá? Aqui não está o nome dele, mas eu vou colocar aqui porque é uma teoria muito importante da administração e aplicada à vida cotidiana, que é da pirâmide. Pirâmide, assim, né? Me corrijam se eu estiver escrevendo errado, pirâmide. Mas acho que o Word iria me corrigir. Uma vez eu escrevi errado isso aí, tá? Eu vi depois. É pirâmide de Maslow. Então você tem aqui a primeira necessidade das pessoas são por comida, água e abrigo. Né? Se as pessoas não tiverem isso, essas são necessidades básicas. Depois, segurança da família, do corpo, da propriedade. Só que quando você dá isso para o indivíduo, ele não quer mais parar nisso. A teoria do Maslow diz isso. Ele quer algo mais. Amor, amizade, família. E aqui estima, reconhecimento, status e autoestima. Realização pessoal. Professor, mas o senhor não falou que é ilimitado? Como é que aqui tem um limite na pirâmide? Pois é, só que a nossa vida não é estática.
Então, todo mundo quer ter, dependendo de onde você esteja na pirâmide, se você estiver no topo, porque você quer a realização pessoal constante, só que a nossa vida é cheia de altos e baixos. Inclusive, as pessoas permutam por aqui. Né? Em determinada situação, você pode ter ali, estar satisfeito com relação à segurança e fisiologia, mas por uma crise como a Covid, você já fica com uma sensação de insegurança, inclusive para andar nas ruas e se contaminar. E se você perder seu emprego, aí você já vai estar com necessidades fisiológicas não atendidas. Pode estar uma pessoa que perdeu o emprego aí durante essa crise humanitária. Então, por isso que as nossas necessidades acabam sendo ilimitadas e constantes. Só que os nossos recursos produtivos são escassos e limitados. Então, você tem um dilema. Né? Como é que você vai, com recursos limitados, satisfazer necessidades ilimitadas? E lembram do conceito de desenvolvimento sustentável, que está justamente isso aqui, ó. Satisfazer a necessidade das gerações presentes, sem comprometer a necessidade das gerações futuras. Aí, o que se entende por necessidades? São as necessidades básicas, são as necessidades de extrato maior, nível hierárquico maior, é a grande discussão que se faz a respeito do desenvolvimento sustentável. Qual é a necessidade que é suficiente para a gente manter um bem-estar? Muitas vezes as pessoas acabam atribuindo valor falso às coisas, principalmente. Né? Então, acha que necessidade é ter, sei lá, talvez o último carro do ano, nem que isso lhe custe uma dívida ou algo do tipo, né? E muitas vezes as pessoas quebram a cara porque aquilo é uma necessidade momentânea. Então, tem uma discussão filosófica, inclusive individual, por trás, tá bom? Mas não dá para entrar muito nesse mérito, fica mais para vocês aí começarem a refletir sobre essa questão de necessidade. O que é necessidade na sua vida? É muito subjetivo isso aqui, de fato, tá? Mas o dilema é bem claro para a gente. Recursos limitados, necessidades ilimitadas. Bom, e dilema é a palavra-chave também no estudo da economia. Porque se os nossos recursos são limitados, as necessidades são ilimitadas, nós vamos ter que, para suprir uma necessidade, nós vamos ter que abrir mão de outra. Isso a economia chama de trade-off, né? O termo mais adequado, trade-off, que traduzindo de fato é dilema. Mas se vocês quiserem ser mais chique, e eu recomendo, utilizem o termo trade-off, que é o termo próprio da economia. É um termo, claro, em inglês, mas que é bem reconhecido também no nosso português. Então, nós enfrentamos trade-offs na nossa vida cotidiana, porque o nosso recurso é limitado, o nosso recurso tempo, lembrem, é o recurso que de fato é limitado para todo mundo. O tempo é o mesmo, independente de você ser ali um bilionário como Jeff Bezos ou de você ser um morador de rua. O dia de ambas as pessoas vai ter 24 horas. Então, sempre que nós optamos por fazer alguma coisa, estamos abrindo mão de outra. Ok? Então, olha só. Eu vou dar o exemplo de uma aluna que é uma especialista em fazer bolo, em vender bolo. Só que ela também é aluna, como eu já falei. Então, ela vai ter que dedicar parte do tempo dela para vender bolo ou parte do tempo dela para assistir às aulas. Quem sabe tem as aulas online aqui do professor Alex Nina. Nesse contexto online dá até para a pessoa ficar ouvindo a aula assistindo o bolo, né? Mas vamos pensar no presencial, tá? Já que aqui está a imagem da aluna numa carteira escolar. Beleza. Ela pode dedicar parte do tempo ou integralmente o tempo. E eu vou colocar aqui no sistema de análise do custo-benefício da decisão dela, considerando que só tem uma decisão binária. Ou ela dedica todo o tempo para vender bolo, ou todo o tempo para assistir aula. Quando ela opta por vender um bolo, digamos que ela tem que fazer o bolo tudinho, e depois que ela vende, ela tem um lucro contável de R$600 por mês. Ou seja, que é lucro contábil. Eu vou colocar um lucro líquido aqui ainda, para ser mais específico. Ou seja, depois de todas as despesas, né, tem a receita menos as despesas, aí você tem o lucro. Claro que não se trata de uma empresa, então não tem imposto, mas é um lucro líquido contábil, porque tem a diferença do lucro econômico para o lucro contábil, já vou falar, de R$600 por mês. Só que ela tem um custo de oportunidade. Ela deixou de adquirir conhecimento e habilitação para um eventual
ganho futuro. Talvez mudar de profissão se ela não tivesse uma perspectiva de aumentar esse lucro contábil aqui com venda de bolos. Ela poderia ter uma perspectiva melhor de salário num curso superior, por exemplo. Então, isso é o custo de oportunidade. Agora, se ela resolve por assistir aula, ela está tendo um investimento. O investimento não é só de dinheiro, ela está fazendo investimento de tempo dela na aquisição de conhecimento e habilitação. Só que ela tem um custo. Deixou de ganhar R$600 por mês. E esse custo de oportunidade nem sempre ele é medido em dinheiro. Aqui é no caso de aquisição de conhecimento, mas pode ser de lazer também. Imagina se você resolve estudar para uma prova, para um curso público, e passa 28 horas do seu dia, tô brincando, estudando. Você abre mão do seu lazer. Então é um custo de oportunidade que você tem. O lucro econômico é o lucro contábil menos o custo de oportunidade. Tá bom? E claro, você, por mais que isso possa ser mensurado aqui, não só na variável monetária, para fins de análise econômica, você vai tentar traduzir isso aqui em valores monetários. É isso até que a economia econômica faz com a questão ambiental, porque existe um custo de oportunidade que é social da exploração dos recursos, de forma geral, né? Porque nem sempre esse custo ele vai ser só para a pessoa que de fato está fazendo o processo produtivo. Então, o custo econômico é o custo contábil menos o custo de oportunidade. Digamos que essa aluna tivesse uma bolsa para assistir a aula de R$400, aí seria muito fácil. Né? Para ela vender o bolo e deixar de assistir a aula, ela estava abrindo mão de R$400. É mais fácil a gente visualizar em valores monetários dessa forma. Dá até para a gente visualizar em valores futuros com algumas técnicas de finanças, mas não vou entrar nessa complexidade. Então, seria um lucro econômico de R$200, tá bom? Então, pessoal, toda vez que a mãe de vocês falar, alguém falar, vai assistir aula, não custa nada, isso é falso. Porque sempre vai custar uma coisa que é primordial, um recurso que é escasso para todo mundo, que é o tempo. Então, o tempo ele é um recurso escasso, ok? Então, qual é o custo de você assistir aula? É você deixar de fazer alguma coisa, que poderia, inclusive, lhe proporcionar uma renda, tá bom? Então, você tem que ter isso muito claro. A gente está falando da vida cotidiana, mas as empresas e a sociedade enfrentam esses dilemas continuamente. É objeto de estudo da economia, justamente por conta dos recursos serem escassos. Agora, existe o co-benefício, uma solução inteligente. Quando a pessoa consegue conciliar as duas alternativas, ou ao menos um conjunto delas, né? Uma interseção delas. Aqui o caso de uma aluna que vendeu doce na própria universidade, tá? Inclusive com uma função social aqui, né? Ajudar o pessoal aí do Enem. Então você tem co-benefício, que é uma solução inteligente. E o co-benefício é hoje o que se busca nessa questão de um dilema para a sociedade aqui, foi posto aí, vocês viram, desde a década de 60 em termos globais, que é crescimento econômico e preservação ambiental. Esse é o grande desafio da sustentabilidade. Então, temos duas alternativas: ou nós crescemos economicamente, ou nós preservamos o meio ambiente, que podem ser antagônicas na visão da escola pós-desenvolvimentista, ou seja, não dá para você preservar o meio ambiente crescendo economicamente. Pode ser, inclusive, pode se tratar de um falso trade-off para a escola neoclássica. Quando você cresce economicamente, você torna a sociedade mais sólida e mais desenvolvida para poder preservar o meio ambiente, ou seja, seriam as mesmas coisas. Ou pode ser um trade-off parcial, que em determinadas situações o crescimento econômico de fato vai impossibilitar a preservação ambiental, mas existem situações desejáveis que essas duas dimensões vão ter um ponto de interseção. Vai poder ter um co-benefício de você crescer economicamente mesmo preservando o meio ambiente. Esse é o objetivo da sustentabilidade, tá bom? Então essa é a escola sustentável. A noção de conjunto lá da matemática é importante também para a gente pensar
o que é conjunto que tem interseção, o que é conjunto que você não vai ter interseção nenhuma. Será que aqui nesse dilema você consegue ter algum ponto de interseção, nesse outro dilema também? E nós enfrentamos vários dilemas diários. Até falei do EAD, no caso é muito possível você assistir uma aula e fazer bolo ao mesmo tempo. Na verdade, eu sou um grande entusiasta do EAD, do ensino remoto, por conta disso, de uma série de co-benefícios que ele pode trazer, mas não é outra, não vamos especificar muito sobre isso, é outra história, na verdade. Bom, então é possível nós pensarmos em soluções fáceis para problemas como a questão ambiental e a questão econômica. Então tem um exemplo aí na história da caneta espacial milionária americana. Então, quando você estava na Guerra Fria, corrida espacial na União Soviética contra os Estados Unidos, vocês já devem ter estudado isso lá na história do ensino médio, os americanos criaram uma super caneta, porque ela utiliza cartuchos pressurizados, tem a capacidade de escrever sobre gravidade zero, de cabeça para baixo, debaixo d'água, sobre papel molhado, gorduroso, qualquer ângulo, qualquer faixa de temperatura extrema. Os astronautas precisavam ir lá para o espaço e fazer suas anotações. E as canetas comuns não funcionavam. Então eles inventaram essa caneta milionária aqui, com todas essas características. Tá aqui a foto até dela, né? Uma simulação dela na Lua. E os russos usavam lápis. Quer dizer, um investimento milionário quando você tinha uma solução. Não sei nem mais quanto é o preço de um lápis, faz tempo que eu não compro. Mas aí, na minha época, eu chegava a casa dos centavos. Então, olha só a diferença, né? Solução simples. Esse dilema ele é muito utilizado, inclusive em palestras, só que o problema é que é um falso. Os lápis, eles não funcionavam. E claro que os americanos já tinham tentado. O grafite é inflável, num ambiente com muito oxigênio, como das naves espaciais. A madeira se quebrava, você podia ter um monte de ponta de lápis aí na nave espacial. Então, no mundo real, a maioria das soluções são difíceis, porque os problemas são complexos. A gente aqui sintetizou um problema bem no plano das ideias, mas quando a gente vai para o plano da prática, é mais complexo, inclusive, porque tem conflitos de interesse. Então, passa pela questão política também. Então, vai exigir um esforço constante, um esforço técnico para você dar uma solução técnica para aquilo, um esforço político para você conseguir lidar com as partes interessadas e chegar a algum consenso também. Então, e um esforço econômico para você, técnico econômico, dentro dessa mesma variável, para você fazer uma análise de custo-benefício adequada, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi baseado no livro Noções de Economia do Meio Ambiente, na verdade uma apostila do Varques, Silva e Silva. Até a próxima!